Bom dia, irmãos. Prometo que hoje vai ser o último dia, vocês não precisam me aguentar mais a partir de amanhã. No hotel eles perguntaram, o senhor vai reservar o próximo ano? Eu disse, não sei. Acho que não. Então, bom, vamos ler alguns textos, depois a gente retoma, faz um resuminho de ontem, né? Mas eu queria ler, então, alguns trechos de Romanos. Nós estamos indo na sequência do livro. Já falamos sobre o nosso passado. Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3. Quem nós éramos, quem é o mundo, a influência disso sobre nós. E a obra de Cristo tremenda, né? E o chamado que Ele faz para nós de sermos seus discípulos, seguidores. E hoje eu queria entrar um pouquinho na obra, naquilo que o Espírito Santo vai construir na nossa vida para sermos, de fato, homens e mulheres espirituais, maduros, que amam o Senhor e que estão empenhados em cumprir o seu propósito. Então eu queria ler, não estranhem, tá? O assunto de Romanos aqui, depois vocês vão ver que vai fechar com o assunto que eu estou falando aqui. Mas vamos começar por Romanos 8, versículo 12. Vai ser um pouquinho longo aqui o texto, mas a gente vai pular alguns versículos. Romanos 8, 12. Diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sublinhe essa palavrinha aí, filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Sublinhe essa aí também. Baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Agora vamos pular para o capítulo 9, versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, que são o povo de Israel, né? Segundo a carne. Ele diz aqui, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, para todos sempre. Agora pula um pouquinho para o versículo 12. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então, os textos que nós lemos aqui falam de duas caminhadas, né? Uma é a caminhada que nós estamos falando aqui da vida cristã, de onde saímos, para onde vamos, caminhamos em direção ao propósito eterno de Deus, a essa vida de maturidade, cheias do Espírito, onde não somos mais nem escravos do pecado, nem da carne, mas vivemos a vontade de Deus.
E a outra caminhada que Paulo usa como paralelo, ou até como figura, né? Na verdade, são figuras das realidades espirituais, é a caminhada do povo de Israel. Deus escolheu aquele povo a partir de Abraão para ser o seu povo e cumprir o seu propósito. Só que, no texto que nós lemos ali no início do capítulo 9, Paulo diz que ele fica triste por causa dos seus compatriotas, porque a eles pertencia a adoção. Mas eles não quiseram, recusaram. E depois nós pulamos lá para o versículo 12 e 13, que fala o seguinte, que o mais velho foi substituído pelo mais moço. E aí fala de Jacó e de Esaú. Eles eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro, né? Aí o pessoal botou uma coisinha no braço para saber quem era o primeiro. Por quê? Porque era importante. Assim, como regra, o primeiro filho herdaria não só patrimônios, hoje a gente pensa em herança e pensa em termos de patrimônio, mas ele herdaria todo o legado daquela família, daquele patriarca, que vai indo de geração em geração, para cumprir as coisas e manter os valores daquele patriarca. E ali foi invertido. Esaú, assim como Israel rejeitou, ou não se habilitou, digamos assim, para ser esse continuador, e Jacó continuou. Assim como acontece com a igreja em relação a Israel. Não significa que Deus desprezou para sempre Israel. Por favor, não disse isso aqui. Uma vez eu falei, e depois vem um irmão me dizer, mas Deus não rejeitou Israel. Calma. Mas, no que diz respeito ao propósito eterno de Deus, e esse era o contexto de Romanos, Deus estava trazendo algo mais profundo e espiritual, no sentido de que ele queria alcançar o mundo inteiro. Aliás, quando Deus chamou Israel, ele disse, vocês vão ser para mim, nós vamos ler esse texto depois, reino de sacerdotes. E a função de Israel era levar a vontade de Deus para todas as nações. Então, nesse sentido, aquilo que estava em Israel, a igreja é continuadora do propósito de Deus. Mas como que essas coisas se encaixam, né? Como é que a gente consegue fechar isso? Se nós estamos falando aqui de vida no Espírito, ser cheio no Espírito, o que é ser cheio no Espírito, segundo a palavra, né? A primeira coisa, quando a gente fala em ser cheio do Espírito, que vem à nossa mente, são os dons do Espírito. Falar em línguas, profetizar, curar, fazer milagres. E essas coisas são, de fato, manifestações do Espírito Santo. Mas, sozinhas, elas não garantem que alguém está realmente cheio do Espírito. E o melhor exemplo vem do lugar onde elas são descritas, que é 1 Coríntios, porque era uma igreja que tinha muitos dons, mas viviam contrariamente àquilo que Deus falou, viviam desunidos, viviam brigando, viviam em vaidade, orgulho, e daí foram para pecados mais grosseiros. Eu sempre penso assim, né? Alguns, talvez que falavam mais do que os outros, diziam, eu falo mais em línguas do que tu. Aí o outro que tinha aprendido mais o que o Apolo ensinou, dizia, não, mas eu sei a doutrina certinha do Apolo. E eles ficavam brigando por essas coisas. Mas o Espírito Santo está em tudo isso. Todas essas coisas fazem parte da nossa vida, né? Se nós somos batizados no Espírito, é Ele que nos tem e não o oposto. Se a gente olha para as manifestações do Espírito, ou do poder, como às vezes a gente vê alguém falando assim, no sentido de buscar só o poder, né? Nós vemos metade daquilo, não sei nem se dá para dividir em termos de percentual, né? Mas é uma parte do que o Espírito faz. Ele quer conquistar a nossa vida, ele quer ser o governante do nosso ser, por isso somos batizados nele, ele vai formando Cristo, e enquanto forma Cristo, nós vamos apresentar tudo o que é de Cristo, o caráter de Cristo, o poder de Cristo, a misericórdia de Cristo, o discernimento de Cristo, tudo o Espírito vai produzindo em nós. Mas o que, afinal de contas, tem a ver os textos que nós lemos sobre Israel e o que nós estamos falando aqui, né? De sermos maduros. Eu disse para você sublinhar algumas palavrinhas, né? Uma delas é a parte quando Paulo diz assim para eles, falando de Israel, né? Que a eles pertencia a adoção de filhos. É estranho isso para nós. Como que para Israel pertencia a adoção de filhos? Mas eles já não eram povo de Deus, filhos de Deus, né? Essa palavra adoção, no original grego, é huiostesia, com H, né?
E o significado... E ela vem de uma outra palavra, que é ruios, que também está nesses textos várias vezes, quando Paulo diz que quando nós vivemos no Espírito, nós somos filhos de Deus. E o Espírito testifica que somos filhos de Deus. Ruios, filhos de Deus. Só que existe outra palavra, por exemplo, em João 1, que diz: todo aquele que crê, né, tem o poder de ser feito filho de Deus. Ali é outra palavra, ali é teknon, que é um filhinho pequeno, uma criança, ou seja, quando nós cremos, nós nascemos de novo, mas somos como uma criancinha, imaturos. Por isso a caminhada rumo à idade adulta, que acontece na nossa vida natural, mas acontece também no espiritual. Então, teknon é aquele filhinho criança, ruios é o filho maduro. E ruiostesia seria, assim, traduzindo de forma muito simples, seria maturidade. Ou, no que nós estamos falando aqui, ser um homem ou uma mulher espiritual. Por que Paulo diz que a eles pertencia isso, né? E os romanos podiam entender, e às vezes nós ficamos assim meio sem entender, né? Aí eu tenho que compreender o contexto, tá? Em Roma, a adoção não era exatamente o que nós conhecemos por adoção. Até existia, né, crianças que ficavam órfãos, enfim, que alguém trazia para ser seu filho. Mas a adoção, o foco da adoção não era esse. Era a continuidade dos valores, dos projetos, do legado de um patriarca daquela família. Por isso a adoção romana, ou pelo menos uma parte dela, uma forma de adoção, ela era feita com homens adultos. Às vezes até maior de idade, né? Na história existe registro de adoção romana com 40 anos ou mais. Por quê? Porque o foco era a maturidade. Quando aquele filho, e normalmente era o filho primogênito, mas quando aquele filho ele tinha incorporado os valores da família, a mente do pai, ele pensava como o pai, estava apto a dar continuidade àquele projeto de geração em geração. E no caso dos romanos tinha a questão da religião, porque eles adoravam os antepassados, né? Mas isso não vem ao caso, mas aquele filho poderia dar continuidade ao legado da família. Então ele era adotado pelo pai, e era o único. Normalmente era o primogênito, mas se o primogênito não se habilitava a isso, o pai escolhia outro filho. E eventualmente até um de fora. Eu não sei se vocês viram aquele filme Gladiador. Bem no início do filme, o imperador está velhinho já, e ele chama o seu general Maximus, e ele diz assim: olha, o meu filho não vai dar continuidade a isso, então tu vai ser o que vai continuar. Lembram dessa cena? O que ele ia fazer ali? Ele ia fazer um ato de adoção do general. Quando o filho, que era o malvadão, descobriu, o que ele fez? Matou o pai, antes que o pai fizesse isso. Então, isso era adoção em Roma. É disso que Paulo está falando. Por isso que ele junta Esaú e Jacó. Porque Esaú, sendo o primogênito, ele não deu valor àquilo que era a continuidade do que Deus tinha prometido lá para Abraão e para o seu pai Isaque, né? Vamos lá, que hoje o tempo é mais curto, né? Então, Esaú também abriu mão disso, né? É por isso que Paulo fala que ele foi substituído por Jacó. Depois nós vamos voltar nesse ponto, tá? Mas só para explicar para vocês o que significa esse texto. Então, recapitulando o que nós falamos ontem, nos 2 dias anteriores, né? Nós fomos tirados do mundo, e aí a comparação com a caminhada com Israel, né? Assim como Israel foi tirado do Egito e da escravidão daquele povo e do pecado. E fomos tirados de lá não pelas nossas próprias forças, mas por causa da morte do Senhor, do seu sangue, como Israel saiu do Egito pela morte do Cordeiro, que o livrou não só da escravidão, mas do anjo da morte. Eles não foram condenados. E saíram de lá para nunca mais voltar àquele lugar. Ainda que como eu disse, né, muitos levaram o Egito dentro do coração. Mas como evitar que o Egito fosse atrás deles? Aí a passagem no Mar Vermelho, estou só resumindo o que nós falamos antes, né? Que deu um corte radical, separou o Egito e Israel nos 2 lados do Mar Vermelho. E o Egito morreu ali. Eles foram cruzar e foram mortos.
Mas Israel não morreu ali. Só que no batismo nós dizemos, o mundo morreu para nós e nós morremos para o mundo. Por quê? Porque a morte para nós, embora sejamos, como eu falei ontem, em termos de posição, nós estamos mortos para o mundo e para o pecado, essa morte, que é a cruz, vai sendo aplicada a cada passo da nossa vida quando vamos na direção do alvo e do propósito de Deus. Para que eu tenha plena liberdade em relação ao pecado e ao mundo, eu precisei passar por essa experiência do batismo e tudo mais. Mas, durante a vida, o Senhor vai trabalhando e vai nos levando a ter uma vida cada vez mais unida a Ele e menos no mundo. O que aconteceu com Israel e acontece conosco? Logo depois que eles cruzaram o Mar Vermelho, Deus fez um convite. Eles estavam em frente ao Sinai, não sei se era muito longe dali, acho que não, mas em algum momento eles chegaram em frente ao Sinai, e Deus chamou Moisés e fez um convite ao povo, para eles subirem ao Monte Sinai, onde ele entregaria a lei, mas também era um tempo de comunhão mais íntima, mais intensa, mais profunda com Deus. Deus queria compartilhar não só os seus valores, a sua lei, aquilo que era bom aos olhos de Deus, mas o poder para viver daquela forma na terra prometida, para onde eles estavam indo. Se o povo de Israel tivesse aceitado esse convite, eles teriam experimentado algo muito diferente do que eles experimentaram. Alguém já disse que dali de onde eles cruzaram o Mar Vermelho até a terra prometida, mesmo com mais de 2 milhões de pessoas, idosos, crianças, rebanho, eles levariam talvez no máximo uns 2 meses. Quanto tempo eles levaram? 40 anos, até um pouquinho mais. Porque, de alguma forma, eles desprezaram aquilo e passaram por um deserto sem o poder para viver aquilo que Deus tinha separado para eles. Esse convite de Deus está lá em Êxodo 19. Eu vou ler só o iniciozinho dele, para a gente entender o que Deus disse. Êxodo 19 diz assim, 1. No 3º mês da saída dos filhos de Israel na terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam, e ali, pois, se acampou Israel em frente ao monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor chamou Moisés e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vós chegai a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vocês lembram de algum outro texto que diz que fala em reino de sacerdotes e nação santa? Não é a promessa que foi dada à igreja, né? Então, por isso que Paulo diz, pertencia a eles esse privilégio. Mas foi estendido a todos. Por quê? Porque eles rejeitaram. E por que eles rejeitaram isso? Bom, se nós formos ler a continuidade aqui, e vocês podem ler depois, Deus disse que eles teriam que se consagrar durante 3 dias para subir ao monte. E nesses 3 dias, eles começaram a ver a presença de Deus naquele lugar, na forma de nuvem, relâmpagos e trovões e fogo sobre o monte. Lá em Hebreus, depois a gente vai ler esse texto, diz que a visão era assim, algo assustador. Eu imagino, gente. Olha, nós ficamos 1 ano lá debaixo de chuva, de tormenta, de tudo. A gente lembrava como é que era o dilúvio, como é que eram os raios lá no Monte Sinai. E eu imagino que o que nós passamos não é nem 1 milésimo do que eles viram no monte, porque era a presença do Deus Todo-Poderoso. Eles sentiram medo. Mas medo do quê? E, de alguma forma, esse medo segurou ou impediu que Israel fosse adiante no que Deus tinha preparado para eles. Agora, vamos entender que momento é esse e como isso se aplica na nossa experiência, né? Se nós estamos comparando a caminhada de Israel com a nossa caminhada, a gente tem que... e Deus é detalhista nas coisas, é impressionante, né? Como o Senhor nos dá as dicas e os sinais para entender o que Ele está falando.
Se eu for olhar lá no capítulo 12 de Gênesis, de Êxodo, perdão, a gente vai ver que Deus mandou, preparando já a saída do povo, que eles sacrificassem um cordeiro e colocassem o sangue na porta. E ele disse assim, no 14º dia do primeiro mês, porque ele estava estabelecendo uma nova realidade ali com o povo, né? Ele disse, no 14º dia do primeiro mês, vocês vão matar o cordeiro, vão botar o sangue na porta. Bom, vamos fazer uma conta, agora os matemáticos me ajudem aí. O mês, no calendário judaico, tinha 30 dias. Menos 14, sobraram quantos no mês? 16. Ok, primeiro mês. Segundo mês, mais 30. Dá quanto? 46. Vamos apertar a conta aí. Aí no capítulo 19 nós lemos o seguinte, no terceiro mês, no primeiro dia do terceiro mês, que é o dia de número 47, certo? Aí ele disse, daqui a 3 dias vocês vão subir ao monte. Quanto que dá? 50. Agora eu pergunto, se nós compararmos isso com a nossa... com aquilo que o Senhor fez, tá? Porque tudo que aconteceu em Israel era a figura do sacrifício de Cristo, da obra de Cristo, e do que Deus ia desenvolver agora não apenas com Israel, mas com todos os seus. O que aconteceu 50 dias depois da morte do Cordeiro? Pentecostes. É por isso o nome, né, de Penta, né? 50 dias depois da morte do Cordeiro. A subida do povo para estar com o Senhor no monte é comparável ao derramamento do Espírito no Pentecoste. Por quê? Porque os dois eventos eram um chamado de Deus para o povo para terem plena comunhão e receberem o poder para fazer a vontade de Deus, porque Ele ia entregar a lei, ia dar o poder para eles cumprirem a lei, para serem obedientes, mas também para serem transformados, ou transformar tudo à imagem de Cristo. E eles não subiram por medo. Mas Deus não desistiu de querer que todo o povo dele tivesse essa plena comunhão, né? E recebesse esse poder para viver a nova vida e fazer a sua vontade. Por isso é que nós temos esse privilégio. Nós somos o filho menor que substituiu o primogênito no cumprimento do propósito. E é por isso que Paulo compara a história de Israel com a igreja e de Jacó com Esaú. O segundo ficou no lugar do primeiro. Se a gente for olhar agora a experiência da igreja ali em Atos, a gente vai ver como realmente o Espírito Santo transformou a vida daqueles homens já de cara. É claro que tem uma caminhada, né? Mas já no início a gente vê isso. O Pedro negou Jesus na frente até da moça que ajudava lá, né? Ele ficou com medo de tudo e de todos, negou Jesus. Ele que tinha saído com a espada, lembra? Ele disse assim, Senhor, estou levando 2 espadas, uma para mim e uma para ti. É como se ele dissesse, esses outros aí, não confia, mas em mim tu pode confiar. Não usou espada, nada, fugiu. Negou Jesus 3 vezes. Mas agora, no Pentecostes, nós vemos um Pedro cheio de coragem, pregando na frente de todo mundo, e 3.000 se convertem. E ele diz, vocês crucificaram. Mas esse que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Cheio de poder. Por quê? Porque ele subiu no monte. Porque havia comunhão agora com Deus por meio do Espírito Santo de forma plena. Como eu disse, resolveu tudo de cara? Não. Tinha uma caminhada ainda para trabalhar na vida do Pedro e de todos os outros ali. Mas começou um novo patamar na relação de Deus com o seu povo, né? E de lá para cá, o Espírito Santo tem feito essa obra de formar uma igreja, uma noiva, uma companheira para o Filho que seja a sua imagem e semelhança. Por que isso não se completou ainda? Mas vai se completar, né? Porque a decisão de viver tudo que Deus tem para nós, ela é individual. O chamado é para todos, mas a decisão é para cada discípulo. Lá no Monte Sinai, o povo não quis subir, mas Moisés foi e levou, acho que Josué, ele levou alguns outros com ele. E durante toda a história de Israel, a gente vai ver homens que buscaram a Deus de forma profunda. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vinha e capacitava eles para alguma coisa. E depois ia embora, né? Porque ainda não era o tempo da habitação do Espírito. Mas esses homens buscaram a Deus. Eles foram cheios do Espírito, profetizaram, venceram, fizeram muitas coisas. Mas sempre uma decisão individual.
Só que agora, irmãos, o chamado, de novo, é para todos nós. E depende de cada um tomar essa decisão de subir o monte ou não. Assim como foi com Esaú e Jacó. Por isso Paulo faz essa comparação. O chamado é para todos, a decisão atingiu todo mundo, mas Deus busca um por um. Aquele que responde, Ele chama para si e capacita. Interessante que esse mesmo texto é citado lá em Hebreus, esse mesmo evento, né, do Monte Sinai é citado lá em Hebreus, no capítulo 12 em diante, 16 em diante. Mas tem um ponto importante ali, porque nos versículos anteriores, ao versículo 16, a atitude de Israel é comparada com essa atitude dos dois filhos de Esaú e de Jacó. É mais ou menos a mesma situação aqui. O que diz lá em Hebreus 12, 16? Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto, um prato de comida, né, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então aqui o autor de Hebreus, ele está falando de Esaú e de Jacó. Mas, logo em seguida, ele fala do evento lá no Monte Sinai. Ora, versículo 18, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao canglor da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar no monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Então, é aquele evento lá. Mas Moisés, mesmo aterrado e trêmulo, subiu. E ele compara com a escolha de Esaú e Jacó, né, que foi em outro momento, mas Moisés subiu porque queria a vontade de Deus, queria o cumprimento da vontade de Deus, e Esaú rejeitou. O que aconteceu ali com Esaú e Jacó, né? Que impactou a vida pessoal do Jacó. E também com o povo de Israel, que impactou a vida de todo o povo, porque ficaram 40 anos no deserto. Deus havia prometido para Abraão que ele seria o início de um povo, né? Uma família, um povo unido, consagrado a Deus, que estabeleceria o seu reino por toda a terra. Essa promessa que Abraão recebeu de Deus, ele comunicou para Isaque, seu filho, seu único filho, né? Que também comunicou a seus filhos, Esaú e Jacó, primogênito e o segundo. Hebreus 11, 20 diz que, pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e Esaú acerca das coisas que estavam por vir. Eu imagino que ele compartilhou com os filhos tudo aquilo que ele ouviu de Abraão, né? Como o encargo e a honra de ser o continuador disso era do primogênito, se Esaú não tivesse feito o que fez, a gente leria mais ou menos assim, né? O Deus de Abraão, Isaque e Esaú. Mas não é assim que está escrito, né? É o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Uma escolha dele mudou completamente a sua vida e colocou Jacó como continuador desse plano de Deus. Por quê que aconteceu isso? Por que Esaú desprezou e Jacó deu continuidade? Na verdade, Esaú desprezou o plano de Deus para ser a continuidade daquela promessa que havia dado a Abraão. O contrário de Jacó. Jacó era um homem com defeitos, e a gente conhece, né? Mas mesmo com defeitos, Jacó queria que o propósito de Deus revelado a Abraão se cumprisse na sua vida, ou por meio dele. Que ele fosse o continuador daquilo que Deus falou a Abraão. Enquanto Esaú era um homem terreno, carnal, que vivia nas coisas dessa vida, preocupado com a sua própria sobrevivência, né? Esaú, a palavra Esaú, tem um significado, mas ele tinha um outro nome que era Edom. Às vezes vocês vão achar na Bíblia Edom, de onde veio o povo dos Edonitas, né? E Edom é a mesma palavra de Adão, que significa vermelho, porque Adão foi tirado do barro vermelho, foi formado dali, cor da terra, né? E Esaú acho que tinha os pelos ruivos, né? Então ele ganhou esse termo de vermelho. Mas tem um significado espiritual, porque ele realmente era um homem como Adão, que de certa forma também é o filho mais velho, né? Aquele que nasceu primeiro. Então, desprezou o plano de Deus. E desprezou por quê, gente? Por um prato de comidas.
Tem uma tradução que fala um prato de lentilhas, né? Eu não sei, vocês têm isso aqui ou não? Tem, né? É o guisado. Um guisado, é isso aí. E assim como o povo de Israel no Sinai, Esaú perdeu a oportunidade de ser esse continuador do propósito. Mas o texto de Hebreus que nós lemos diz quem era esse homem, qual era o coração desse homem, do Esaú, né? Diz assim, porque ele era impuro e profano, e por isso ele trocou o seu direito de primogenitura. Agora, o que isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui, né? Impuro, a gente sabe o que é. Alguém que mistura as coisas de Deus com as coisas do mundo, ou seja, não tem diferença de valor. Mas por que profano? Profano tem um significado parecido, enfim, a gente não sabe muito bem o que é profano. Bom, a profano é uma palavra de origem latina. Na verdade, é uma junção de duas palavras, tá? Fano significa aquilo que é divino, ou que é próprio da divindade, um lugar santo. É daí que vem fanático. Por favor, não sejam fanáticos, nem pelo Santa Cruz, nem pelo Leão, nem por ninguém. Mas sabe que, no fundo, o fanático ele vê em alguma coisa quase que uma divindade. Pode ser um time, pode ser uma pessoa, pode ser, sei lá, um partido. Por daí que vem a palavra fanático. Fano é aquilo que é divino, que é sagrado. Mas também era indicado para os lugares santos. Um templo, por exemplo, era um lugar fano, era um lugar de adoração a um determinado Deus, né? E pró, que é a outra palavrinha, é em frente a alguma coisa, tá? Então, profano é em frente ao que é sagrado. E os romanos usavam essa palavra para descrever aqueles que eram simpatizantes, vamos dizer assim, ou seguidores de uma determinada divindade, mas não eram sacerdotes. Só os sacerdotes poderiam entrar no templo. O profano ficava na frente. Ele levava o nome daquele Deus, ele vestia as roupas do ritual, ele até entregava alguma coisa para ser sacrificada, mas ele não entrava no templo, porque ele não era sacerdote. Ele não havia sido consagrado para aquela função. Isso era o profano. Então, o autor de Hebreus está dizendo que Esaú trocou o propósito de Deus por um prato de comida, primeiro porque ele não dava valor diferente para o que era do mundo e o que era de Deus, mas ele não queria se consagrar a Deus. Ele era profano. O que isso nos diz, irmãos? O que isso nos afeta? Quando Jesus morreu, e o livro de Hebreus diz isso também, né, e a gente vê esse relato lá nos Evangelhos, o que aconteceu no templo lá de Israel? Aliás, fazer um parêntese, tá? Por que existiu o templo de Israel? Primeiro, era uma figura ou uma parábola, né, das coisas espirituais. Mas também por causa daquela escolha de Israel. Deus queria habitar no meio do povo. Ele diz a todo tempo, né, isso. Como o povo rejeitou, ele estabeleceu um lugar, um tabernáculo e depois um templo para habitar ali. É claro que isso figurativamente, né? E ao invés de ser um povo de sacerdotes, ele escolheu uma tribo, a tribo de Levi, por causa de Arão, que foi sacerdote. Então, isto era a realidade de Israel, muito parecida, em certo sentido, com dos outros povos. Mas a vontade de Deus é que todos eles fossem sacerdotes e que todos eles fossem o lugar de habitação. Tá? Então, fecha o parênteses ali. E isso vem se completar com a igreja. Porque quando o Santo dos Santos foi rasgado, lá o véu, né, que separava o Santo dos Santos do restante do templo, esse véu foi rasgado. Ali, Deus estava dizendo que se abriu o caminho para uma plena comunhão com Ele, no lugar mais íntimo, que é o nosso espírito. Os homens poderiam entrar ali. E a partir dali, nós todos sermos sacerdotes, porque se abriu um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus. É isso que está lá em Apocalipse, né? Apocalipse 1:5 diz: pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. Exatamente como lá no capítulo 19 que nós lemos de Êxodo. Então, todo aquele que nasceu de novo, ele agora está apto a entrar no Santo dos Santos. Ele foi formado para ser um sacerdote, tem livre acesso a Deus no Espírito, uma vida no Espírito. Mas, de forma
inexplicável, muitas vezes nós não entramos nesse lugar. Nós ficamos na frente, como Esaú, profano. Por quê? Ou como o povo de Israel, de frente para o Monte Sinai, com o chamado de Deus para serem sacerdotes, né, e ter comunhão com Ele, não subiram o monte, Esaú rejeitou. Por quê? Pelo mesmo motivo, o medo. O medo. Tanto com Israel, quanto com Esaú foi assim. Mas medo do quê? Medo da morte. No nosso caso, medo da morte do eu. No caso deles, era medo da morte mesmo, né? Que é a raiz de todos os medos, né? Esaú teve medo de morrer de fome, né? Diz que ele vinha de uma caça, não sei quanto tempo ele tinha ficado caçando. Certo, não conseguiu a caça, né? Mas ele tinha medo de morrer de fome. Na verdade, claro que ele não tinha medo de morrer de fome, mas era esse instinto natural do ser humano, da fome, que leva a uma subnutrição e a morte, né? E no caso de Israel, a nuvem, os trovões e o fogo. Mas Deus estava lá. Por que eles tiveram medo? Deus chamou eles para se consagrar durante 3 dias. Por que o medo? Por isso que Moisés, mesmo vendo aquilo que era terrível, ele foi, Deus estava lá, né? Trazendo para a nossa experiência, irmãos, será que ter uma vida espiritual nos dá medo? De novo, eu não estou falando somente dos dons do Espírito, mas de tudo aquilo que implica na nossa caminhada com o Senhor no Espírito. Porque a presença do Espírito Santo na nossa vida vai nos levar, ou vai levar à morte, tudo que não é próprio dele, mas que nos prende nessa vida terrena. Esse é o nosso medo, no fundo, e por isso nós não vamos até o Senhor de forma total, plena. Parece que ficamos segurando sempre alguma coisa. É claro que eu não estou falando que isso é todos e nem que é todo tempo. Essa palavra aqui é para mudar esse cenário, talvez na minha vida só. Talvez na vida de 1 ou 2, mas o Senhor quer falar com alguém nesse sentido. Como é, então, essa nossa caminhada com o Espírito Santo na comparação com o povo de Israel? Nós já sabemos que vamos encontrar a nuvem, os relâmpagos e o trovão e o fogo. Dá medo? Dá um pouquinho, né? Por quê? A nuvem é um lugar que a gente não enxerga nada. Eu não sei se alguém já foi lá no sul, lá a gente sabe o que é isso por causa de Gramado, Canela. Na verdade, nem precisa ir subir a serra, né? A gente mora no campo lá e no inverno, olha, vamos botar ali de abril para frente até outubro, se sair muito cedo não enxerga nada, não enxerga mais do que 1,5 metro na frente. Agora imagine dirigir numa estrada assim, e a gente faz isso, né? Cedinho, escuro ainda, a gente vai, ou de noite. Alguma coisa tem que nos guiar. A gente olha para a linha da estrada, para a placa de trânsito, tem que confiar em alguma coisa, mas tu não consegue enxergar tudo. Assim é andar no meio da neblina ou da cerração, que é como a gente chama, né? Esses fenômenos lá. Andar no Espírito é meio parecido com isso, é andar no meio da nuvem. E eu tenho que confiar na direção que o Espírito Santo vai me dando, sem que a mente esteja no controle. O nosso problema é que nós somos treinados desde a infância a desenvolver a nossa mente, a sermos preparados, pensar em tudo, nos programar, e a gente vai pensando no futuro, vai programando a vida, e vai fazendo, e vai dando certo, a gente vai indo. A vida com o Espírito é diferente disso. O vento sopra para onde quer, tu não sabe de onde ele vem, para onde ele vai. Quem vive no Espírito não é que vai viver uma vida assim, maluca, né? Põe uma mochila nas costas e vai... Pode até ser, mas não é isso que eu estou falando, é outra coisa. Nós estamos muito acostumados ao planejamento, né? Eu e a Madalena somos muito diferentes nisso, né? Eu sou o homem planejamento, assim, o homem planilha. Planeja tudo cheio dos aplicativos, já sabe como vai ser o tempo. Aliás, hoje nós estamos acostumados com isso, né? É interessante porque a cultura moderna, ela nos leva a isso. Nós nos preparamos para tudo. A gente sabe o tempo hoje, amanhã, depois, né? Eu já sei qual vai ser a maré amanhã, depois, qual é o horário da maré e tudo mais.
Se a gente vai por uma estrada, liga o GPS, sabe o caminho, se tiver engarrafamento ele vai avisar, a gente desvia. É tudo programadinho e planejado. Mas e as surpresas? Como é que a gente age com as surpresas da vida, né? Nessas horas eu preciso confiar no guiar do Espírito. O nosso espírito foi feito por Deus com algumas características, né? A gente diz que uma das características do nosso espírito é a intuição. Mas não é aquela intuição assim mística, uma coisa do cigano, sei lá do que, né? Nem aquele pensamento positivo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, Santa Cruz vai ganhar, vai ser campeão. Não, essa intuição, eu estou pegando no pé do Fernando. Isso é cartomante. Não é essa intuição que eu estou falando, né? Mas, até porque não dá certo, né? Mas o Espírito Santo nos dá direção para muitas coisas na nossa vida. Isso é no Espírito. E se nós ficamos em dúvida, tem uma outra função do Espírito que é a consciência. E a consciência trabalha em cima da palavra do Senhor, porque a consciência nos aprova ou nos reprova. Ela diz, olha, não é por esse caminho, é o GPS do Espírito. E nós temos ainda a comunhão, outra função do Espírito, ou seja, eu tenho 3 instrumentos no meu Espírito que se conectam ao Espírito Santo para receber direção de Deus. Então, seja num dia claro como esse, seja no meio de uma tempestade, o Senhor vai me guiar pela vida fora, em qualquer assunto. Vocês lembram do Paulo, né? Imagina o Paulo, eu imagino que o Paulo programou a primeira viagem, a segunda viagem, a terceira viagem, vão ali em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Só que eles não conheciam nada daquilo lá. Se tinham conhecimento assim, de alguém que falou. Talvez o Paulo tivesse ido a alguns lugares, né? Ele ia com as cartas para aprender a igreja e tal. Mas eles foram em lugares que ele não conhecia, pessoas que ele não conhecia. E ele chegava assim, guiado pelo Espírito. E numa das viagens ele determinou ir em alguns lugares. Só que ele tentou uma vez, não deu. Tentou de novo, e aí ele disse, a intuição, alguma coisa o Espírito está querendo falar comigo. Ele não quer que eu vá para esse lugar. E aí, como ele tinha a comunhão com Deus, Senhor, o que é? E aí Deus falou com ele em sonho. Apareceu, em sonho ou visão, né? Agora não lembro, mas enfim. Deus falou com ele através de um homem macedônio, que dizia assim, passa para cá. Lembra dessa história? E Paulo, então, ouvindo o Espírito, mudou seu planejamento e foi para a Macedônia, que é porta de entrada para a Europa. Olha só, se Paulo não tivesse seguido a voz do Espírito, o Evangelho não teria chegado à Europa, não teria chegado a nós. Chegaria, claro, mas de outra forma, mas não através de Paulo. Porque ele ouviu o Espírito e saiu do seu planejamento inicial, ele foi sendo guiado pelo Espírito. Irmãos, essa é a realidade para todos nós. Muitas vezes, o Senhor vai nos colocar no meio da nuvem. Eu não sei o que é. Eu vou buscar na minha experiência, vou buscar nos meus manuais, eu não vou achar a solução. Eu tenho que ir para o Espírito. Agora, se eu estiver do lado de fora, se eu estiver vivendo uma vida profana, se eu não entrar no Santo dos Santos, Ele não vai conseguir me guiar. Eu preciso essa profundidade da vida do Espírito. Mas não era só a nuvem, né? Relâmpagos e trovões. O que significa trovão na palavra? Significa a palavra de Deus. Aliás, o texto de Hebreus menciona isso, né? Que eram coisas que eles não conseguiam nem ouvir mais. Hebreus já faz a tradução para a nossa realidade. Então, lá, Deus se manifestava com relâmpagos e trovões. Era a voz de Deus falando para o povo. Assim como é a palavra. E os relâmpagos é luz, né? Então a palavra é voz e é luz para o meu caminho. É a palavra que me guia, que nos conforta, mas que muitas vezes nos confronta, que mostra que aquilo que eu estou fazendo está fora da vontade de Deus. De novo, é a intuição, é a consciência, nesse aspecto muito mais forte, né? Porque é o Espírito Santo falando no meu espírito, dizendo isso não está bom. Não é assim. Olha lá no texto tal. Às vezes vem versículos, né?
Ontem aqui a gente falou sobre o que é melhor, o conhecimento ou a confiança, né? E alguém disse assim, precisa dos dois. E é isso mesmo, porque o conhecimento, até mental, da palavra de Deus, vai nos dar o suporte para aquilo que o Espírito vai fazer. É por isso que a gente memoriza textos, por exemplo. Né? A catequese, a memorização dos textos, ler a palavra, estudar. Não é para eu me tornar um teólogo. Por favor, fujam disso, né? A não ser que Deus mande. Aí você vai ser um teólogo abençoado, vai abençoar a igreja. Mas não é em primeiro lugar para isso. É para que o Espírito Santo possa te lembrar de coisas. E aquela palavra que foi, aquele logos, né? Aquela palavra escrita que está ali, agora se torna rema, se torna viva, é aplicada na minha vida. E muitas vezes essa palavra vai me confrontar. Ela vai dizer, isso que tu está fazendo não é o que Deus quer. Mas eu tenho sempre a possibilidade de ouvir ou não ouvir essa voz do Espírito, né? Vou contar para vocês uma outra experiência. Tem várias. O Espírito Santo teve trabalho, ainda tem muito comigo. Espero que diminua um pouco, né? Mas ainda vai ter outros. A Madalena disse amém. Mas uma vez eu estava trabalhando num escritório o rapaz que tinha me convidado, ele tinha me feito algumas promessas, algumas coisas. E eu trabalhava em alguns projetos que iam dar um bom rendimento e projetos de longo prazo. E num daqueles projetos, ou foram dois, na verdade, entrou uma outra pessoa, um outro advogado, e espertamente, ardilosamente, eu diria, ele entrou assim, ele era o servo da hora 1/10, aquele que chegou na última hora, na hora de assinar o contrato. Mas ele conseguiu fazer de tal forma que esse rapaz do escritório transferiu boa parte do rendimento, da comissão, vamos dizer assim, para aquele outro advogado. E eu estava assim, injuriado, né? Como é que vocês dizem aqui? Estava aperreado. É isso aí, né? Eu queria acabar com aquele negócio, queria dizer tudo que estava lá dentro. Aí eu fui esperar o chefe lá que tinha feito a promessa, ele no aeroporto, ele tinha ido viajar e estava voltando. E eu fui esperar ele no aeroporto, já com todo o discurso pronto, ponto 1, 2, 3, todas as reclamações, tudo ali. Aí, enquanto eu esperava ele, eu estava com a Bíblia na pasta, abri no Salmo 37. Agora, olha se não é Deus falando, né? Eu vou ler para vocês alguns versículos. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Olha só. Me disse se não é uma voz de trovão, né? Agora, eu tinha a oportunidade de não seguir aquilo. Eu podia dizer, não, eu vou reclamar, vou buscar o meu direito, vou atrás. O que diz o texto aqui? Ó? Isso não vai acabar mal, não vai acabar bem, vai dar problema. Não segue por esse caminho. É o trovão falando. Sabe, irmãos, que esse texto, eu usei ele uma outra vez, em janeiro de 2023. Tinha alguns irmãos que estavam bem, vamos dizer assim, acalorados, para usar essa palavra, com a questão política, né? E estavam dispostos a vir para Brasília e lutar e tudo mais. Eu usei esse texto aqui com eles. Eu disse, olha, não te indignes, não vou entrar no mérito. Essa é a atitude que Deus quer. Isso não vai acabar bem. Graças a Deus, eles nos ouviram. Mas eu estava falando da minha experiência, não só essa, como de muitos anos atrás.
Eu falei que trabalhei em Brasília um tempo, entre 2001, 2002, 2003, exatamente no primeiro mandato do atual governo, né? E eu usava uma estrelinha, um bottom, vermelhinho aqui no peito. E hoje, olhando para trás, eu creio que Deus me levou para lá naquele tempo para que eu perdesse qualquer expectativa que eu tivesse nos homens ou na política. Não precisou muito, foi 2 meses. Eu trabalhava na diretoria jurídica do Banco do Brasil. Em 2 meses, eu percebi aquilo que Romanos fala. Não há nenhum sequer. Os ideais de justiça que eu tinha, na verdade, não eram. E toda vez que um homem vai para o poder, ele atende aquele convite de Satanás, né? Olha, as glórias do reino, te darei se prostrado me adorares. Eu tirei, joguei fora, e Deus me disse, não é para pôr outro no lugar. Nem um lado, nem o outro. Nós não somos dessa terra, nós não seguimos essa terra. Mas todos nós temos a possibilidade de ouvir ou não ouvir a voz do trovão. E por medo, muitas vezes, nós vamos aonde Deus não nos quer. Isso vai cauterizando a nossa consciência, que é outra expressão que a palavra usa, né? O que é cauterizar a consciência? Vai queimando, né? Assim a gente não percebe mais o que Deus quer falar com a gente, né? Chega um ponto que não faz mais diferença. Depois, no segundo trecho, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Por isso que eu gosto de ver as crianças aqui, né? Porque eles têm um coração simples, mas puro e sincero, de fazer a vontade de Deus, eles querem aquilo, né? Ontem um irmão ali na saída me disse que o filhinho falou para ele que tinha um conflito, né? Ele disse assim, papai, eu quero fazer aquilo que Deus quer, mas às vezes é difícil. E ele disse para o filho, e eu falo sempre a mesma coisa, se tem esse conflito, fica tranquilo, o problema é quando não tem. O problema é quando fazer o pecado não faz a diferença nenhuma, né? Eu fico impressionado, irmãos, de ver ainda hoje, assim, irmãos, especialmente adolescentes, jovens, assim, a gente vê sem nenhum temor. Estão dentro da igreja, convivendo, alguns já foram batizados, mas parece que vivem assim, cauterizados. Há pouco tempo, Madalena conversou com uma menina, 15 anos, filha de uma mãe solteira, e a menina estava indo pelo mesmo caminho. E a mãe desesperada, porque sabe o que foi a vida dela, e dizia para a menina, tu quer seguir pelo mesmo caminho? E a Madalena estava junto, num outro momento, com ela, né? E mais a discipuladora da mãe. E depois ela me disse assim, eu fiquei impressionada. É como se estivesse falando de um livro, ou um tropeção na calçada, ou qualquer coisa, como se foi na esquina, na padaria. Nada. Aquilo que ela fez não tinha assim a menor importância, falta de temor. Muitas vezes a palavra, que deveria ser essa voz de trovão, se torna só informação. Aí sim, o conhecimento sozinho, sem a experiência com Deus, nos torna religiosos, né? A nuvem, o trovão, e o terceiro elemento é o fogo. O terceiro motivo pelo qual Israel não quis subir era o fogo. O fogo, eu acho que é mais fácil da gente entender, né? Embora não é menos problemático para a carne. Porque o fogo queima tudo, né? Queima tudo. E é tão interessante que, na Bíblia, vocês podem observar, de uma ponta a outra, o fogo, quando aparece, ele tem uma consequência diferente quando ele toca em coisas santas e coisas impuras. Eu falei da fornalha, né? Vocês lembram da fornalha? Os jovens ali, amigos do Daniel, não queimaram, nem a roupa deles. Diz lá que nem o cabelo queimou, não tinha cheiro de fumaça, nada. Mas as cordas da Babilônia queimaram. Tudo aquilo que não é de Deus queima com fogo, né? A sarça ardente, lembram da sarça ardente? Moisés viu, isso foi que impressionou Moisés. Ele viu aquela árvore queimando. Imagina se pega fogo numa árvore aqui, né? Em segundos. Nessa época que eu morava em Brasília, teve um período que a umidade chegou a 12%. Era horrível, horrível. Queimava qualquer coisa. Aí um dia tinha uma árvore, graças a Deus era única, né? Na ponta de uma praça assim. Ela pegou fogo sozinha, não sei se foi algum cigarro, o que foi, um fio de luz, uma faísca. E em segundos a árvore queimou. Então, mas ali Moisés viu e a sarça não queimava.
Assim também é com respeito ao fogo de Deus. Tudo que é impuro, ele queima. O fogo de Deus queima o que é terreno e carnal, mas deixa aquilo que tem valor espiritual. E as figuras da Bíblia mostram isso, né? Quando fala de ouro, prata, pedras preciosas, são depurados pelo fogo. E tudo aquilo que não é de valor vai embora, mas o que é precioso fica, né? Uma vez eu ouvi de um irmão que o pai dele era ourives, trabalhava que nem o Amanda e o Jojó, né? Trabalhava assim, fazendo coisas de ouro e de prata. E ele usava o cadinho, que nem a expressão que a palavra tem, né? Para botar no fogo e purificar. E um dia esse menino perguntou, jovenzinho, perguntou: pai, como é que tu sabe o ponto, né? Não é uma máquina que dá uma temperatura, como é que tu sabe o ponto? E ele disse assim, ele está falando da prata ali, é quando a prata fica como espelho, quando eu consigo me enxergar naquele metal líquido. Olha só, é interessante, né? O Espírito Santo trabalha na nossa vida até que ele consegue ver a imagem de Cristo. Tira tudo que é impuro. Assim trabalha o fogo de Deus na nossa vida, né? Mas será que nós estamos dispostos a deixar que o Espírito Santo queime tudo que não é santo e que não se encaixa no propósito de Deus? Hábitos, alguns hábitos secretos que só eu conheço, ninguém mais sabe, só o Senhor e eu, mas que não agradam a Deus, que não me levam para diante dEle. Pensamentos, sonhos, fantasias. Irmãos, vocês não imaginam a quantidade de pessoas, irmãos, que perdem anos da sua vida com fantasias, coisas mais estranhas. Você vai dizer, mas não é possível. Mas é. Ou mesmo coisas lícitas, mas que não convêm, e que nós mantemos porque agrada a nossa alma, nos faz bem, mas não nos levam para diante de Deus. Eu vou dizer mais uma vez isso, né, irmãos? Mesmo que, teoricamente, nós estamos fazendo a obra de Deus, às vezes no que nós fazemos tem mistura. E isso, ao contrário de nos levar para Deus, nos leva para longe dEle. Às vezes nós fazemos a obra de Deus para ser vistos, para ser exaltados, para ser aceito. Às vezes é só isso, eu preciso ser aceito. Eu me encaixo em alguma coisa, eu vou fazer. Outro dia, conversando com um irmão, que o pai dele era extremamente ativo na obra, e um homem é uma bênção, tá? E ele teve todo o cuidado para não desonrar o pai, mas ele falou esse aspecto da vida dele enquanto jovem, né? Ele discipulava e evangelizava para estar junto com o pai. Claro que aos poucos o Senhor foi conquistando o coração dele, ele fez por causa do Senhor, mas às vezes, muitas coisas que nós fazemos, Deus olha e diz, olha, tá bom, o que está fazendo está bem, mas não é o que eu quero. E isso a Bíblia chama de madeira, feno e palha, né? Coisas que não resistem ao fogo. Mas o que agrada a Deus é ouro, prata e pedras preciosas. A pedra preciosa não é no fogo não na chama, né, que ela é formada, mas é pelo calor intenso e a pressão, né? Lá embaixo da terra, pressão de tudo que é lado, o calor que vem de baixo, forma um diamante, uma coisa bonita, né? Algum tempo atrás a gente conversou, existe um casal lá que está muito, muito próximo de nós, e nós estávamos conversando com ele, e eles disseram assim, meio que um desabafo, um questionamento. Eles disseram assim, por que os nossos discípulos morrem logo? Aí eu respondi, porque eles são de idade avançada. É que eles, assim, acabou acontecendo ao acaso, entre aspas, né? Que essa irmã, ela cuidou da mãe dela, já muito velhinha, e discipulou, conduziu para o Senhor. Ela se converteu já com mais de 80 anos, e nos últimos anos ela realmente formou Cristo na vida daquela senhora. E essa senhora tinha amigas, e as amigas foram vindo e foram se convertendo. E se convertiam, levantavam as mãos para orar e o Senhor puxava, né? Mas é da vida, é natural, todos nós vamos chegar nisso um dia, né? E essa irmã estava assim, meio que dizendo, puxa, mas será que não tem um discípulo mais jovem, né? E aí eles discipularam um casal que era assim, eles tinham a história deles assim, eles foram recolhidos da rua, eram viciados, tinham AIDS os dois, se converteram, tiveram a vida transformada, mas as consequências no corpo foram grandes, né?
Então, o rapaz logo começou a desenvolver doença, ficou em cadeira, numa cama. Aquela cama que eu falei que nós compramos e depois doamos, foi para ele. Ele durou pouquinho tempo e se foi. Aí eles disseram, até o jovem vai rápido, né? Mas aí eu falei para ele o seguinte, vocês se deram conta de uma coisa? Quem é que estaria disposto a discipular esse casal? Quem é que, pensando num ministério glorioso, teria 5 ou 6 discípulos com mais de 80 anos? Isso tem um valor, irmãos. Eu disse, vocês têm um valor que só o Senhor sabe. O Senhor ama o oprimido, o abatido, a criancinha, o idoso. Esse casal dedicou a vida deles, ainda que eles não tivessem programado isso, para serem as mãos do Senhor na vida daquelas pessoas que conheceram o Evangelho na hora 1/10. É o servo da hora 1/10. Vai ter a mesma recompensa. E eles estão fazendo esse trabalho. Eu disse, isso é ouro, prata e pedras preciosas. Nós não podemos olhar para nada do que nós fazemos de outra forma. O Espírito Santo quer queimar tudo que não é precioso aos olhos de Deus, inclusive os nossos sonhos de ministério. Não que não devemos fazer a obra, não entendo mal o que eu estou dizendo, né? Mas com o coração correto. Esses eram os medos do povo de Israel, que por causa disto chamou Arão e disse, vamos fazer um ídolo que a gente consiga enxergar, porque esse é tudo muito incerto com ele. Então vamos fazer um Deus que a gente enxerga, está ali, pode controlar, se não gostou, faz outro. E fizeram o bezerro de ouro, porque não queriam conviver com aquele Deus que era tudo, na verdade, que era a maior certeza, mas aos olhos deles era uma coisa incerta e tiveram medo. Por causa dessa atitude, eles não só perderam a habitação plena de Deus no meio deles, né, mas deixaram de ser sacerdotes, como eu já falei. Por isso, irmãos, essa caminhada com o Senhor, ela tem que acontecer, como nós temos falado aqui. O Senhor vai nos levando passo a passo na direção dEle, vai nos limpando, vai nos santificando. Se a gente resumisse numa palavra esse caminho, é santificação. Fomos salvos da condenação lá atrás, mas somos santificados da mesma forma que entramos no reino, até chegar no propósito de Deus, que é a imagem de Cristo em nós. Será que nós temos vivido assim na frente do Santo dos Santos, mas sem entrar nele, né? E o problema é que essa vida assim vai nos levando para estágios mais complicados ainda. Lá em 2 Timóteo 2,15, Paulo usa a mesma palavra e ele diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Como a palavra diz que a boca fala do que está cheio o coração, eu imagino que Paulo está dizendo, se eles estão falando isso é porque lá dentro está assim. E essa atitude, não só pelo que falou, mas pela atitude interior, vai levar a impiedade, a pecados, né, ainda maior. E o motivo pelo qual nós não saímos muitas vezes dessa atitude de estar na frente do santo e não entrar, é porque nós não enxergamos a sublimidade do propósito de Deus. Mas, se nós enxergarmos isso, Ele vai nos transformar a partir do Espírito, né? Atinge a alma, atinge o corpo, para que a plena vontade de Deus se cumpra em nós de forma plena. E aí sim a minha mente vai estar limpa, os meus sentimentos vão ser sentimentos adequados, e o meu corpo pode ser usado para fazer a obra de Deus. É por isso que Paulo faz todo esse caminho em Romanos, aí ele chega no capítulo 12, e ele diz assim, rogo-vos, pois é os 11 capítulos anteriores, né? Pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, mente. Ele está falando aqui de corpo e de alma, mas não só a mente. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, já falei, mas para que experimenteis, experiência é sensação, é sentimento, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 3 coisas da alma, a mente, emoções e vontade. E o corpo,
que se apresenta como sacrifício vivo, ou seja, aquilo que nós fazemos é fruto de todo esse trabalho. Esse texto dá um retiro inteiro, né? Então nós não vamos entrar nele, mas esse é o alvo da obra do Espírito Santo nessa vida terrena. Essa é a terra prometida. Quando nós vivermos isso, a imagem de Cristo vai estar formada em nós. O alvo de Deus, irmãos, o propósito de Deus, ele não vai se cumprir na eternidade. Lá nós vamos entrar e usufruir daquilo que foi feito aqui. Deus quer completar a sua obra aqui. Ele quer formar a imagem de Cristo aqui. É por isso que Ele trabalha em nós todos os dias. Enquanto isso não acontece, né, nós vamos passando por muitas coisas, às vezes medo de perder algo, né? Mas o chamado do Senhor é para algo sublime, maior do que tudo aquilo que nós vemos nessa vida. Então, irmãos, não lute contra a obra do Espírito. Se você está passando por uma luta, por uma nuvem, tem alguma decisão, ou mesmo nas coisas pequenas da vida, busque o Espírito Santo, vá atrás dessa direção do Espírito, né? Não tenha medo de viver essa vida espiritual, não tenha medo. A nossa luta é contra a carne, né? Não aquela contra a carne e sangue, mas contra a nossa carne, não é contra a carne dos outros, né? A luta é contra a nossa carne, contra o diabo e contra o mundo, mas não contra essa voz doce e amável do Espírito Santo. Amém?